Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera e aqui nós vamos falar uma frase que nós estávamos comentando aqui nos bastidores antes de apresentar a convidada, que é "eu te vejo", e a gente está de alguma maneira percebendo aí a outra pessoa que está participando aqui do programa. Depois procura lá no site o que significa "eu te vejo", aí vocês vão ter uma resposta interessantíssima que é "estou aqui". Agora o tema é Essências para ajudar o planeta, com Ana Vidal. Ana Vidal, que tem uma história aí de jornalismo, história de assistência a diversas pessoas, refugiados, né? Então é uma história bem interessante e foi entrando no campo mais das terapias. Como é que foi? Como é que começou o seu interesse pelos processos de cura, pelas terapias? Ana, seja bem-vinda aqui ao programa. Então, primeiro eu estou aqui. Está aqui. Então, eu te vejo. Eu estou aqui. Não estou vendo o seu público, mas estou mandando aqui meu recado. Uhum. A minha história de interesse pela cura, e depois transformou-se nas essências, eu falo a gente porque nós somos duas. Tem eu e tem uma irlandesa que chama Antoinette O'Connell. Eu passei muito tempo fora do Brasil, eu morei 17 anos na Inglaterra. E nesse período eu trabalhei durante mais de 10 anos com refugiados. E nessa linha de refugiados eu acabei me especializando em vítimas de tortura. Antes de eu entrar nesse trabalho dos refugiados, eu já estava interessada em ver como é que a energia fluía pelas mãos. Como é que a gente podia ajudar as pessoas através da cura pelas mãos. Nesse local onde eu trabalhava, as pessoas que vinham pedindo asilo na Inglaterra, pediam no aeroporto. E elas entravam no país sem ter para onde ir. E esse nosso projeto, que era uma ONG, acolhia, Sim. fazia uma entrevista básica, via qual eram as necessidades físicas, emocionais, advogado, alimentação, essa parte toda. Mas não tinha nenhum médico, não tinha nenhuma enfermeira. E frequentemente essas pessoas vinham fugindo há vários dias, ou elas estavam na prisão e fugiram com a ajuda de alguém e apareciam, chegavam na Inglaterra com a assistência de alguém. Então, quando elas chegavam no nosso projeto, chamava-se Refugee Arrivals Project, um projeto de assistência aos refugiados que chegam no país, elas estavam muito machucadas, Sim. fisicamente e a nível de alma também. E, a princípio, eu era bem, como dizia, as pessoas me mostravam os ferimentos, eu fazia... Mas elas precisavam que a gente olhasse os ferimentos. Parecia que quando você olhasse aquela ferida, aquele corte, aquela coisa, você validava a experiência que eles passaram. Então, com o tempo, eu já fui ficando mais caudada, já falava, bom, cadê o machucado? Vamos lá, já olhar. E eu acabei me especializando em vítimas de tortura. Sim. Eu fundei um projeto, dentro desse projeto eu fundei um que era especial só para as pessoas que passaram por tortura, porque elas tinham necessidades diferentes dos refugiados. Elas chegavam com problemas mentais muito fortes, com problemas de saúde maiores. E tem na Inglaterra uma associação que chama a Fundação Médica para as vítimas de tortura, e uma vez por semana um desses rapazes vinha trabalhar comigo e a gente avaliava. Enfim, você consegue ajudar a encontrar casa, você consegue ajudar a encontrar advogado, mas a mandar para o médico, mas como é que você cura as feridas da alma? Essa turma que viu coisas horrorosas, viram mortes, viram familiares passarem por situações terríveis. E aí eu já estava estudando a cura pelas mãos. Quando alguém desmaiava ou quando alguém passava mal, os meus colegas me chamavam. Então eu acabei perdendo a vergonha, porque era a única coisa que tinha eram as minhas mãos nessas circunstâncias. Então eu saía correndo e tinha que trabalhar na época. Eu trabalho com healing, que é uma cura Sim. parecida inglesa, com reiki, etc. e tal, e dava na frente de quem fosse. Então, meus amigos diziam, pois é, você trabalhava num lugar de mente aberta. Eu falava, eu? Nós éramos 50 nacionalidades. Tinha muçulmano, judeu, tinha africano, tinha pessoal que vem da Ásia, tinha tudo isso. Tinha todo tipo de mentalidade.
Aí um fica melhor, conta para o outro, e assim os meus colegas me aceitavam, o meu trabalho, e eu consegui ajudar os refugiados enquanto a ambulância não chegava. Olha só que interessante. Mas aí, nesse processo você já estava desenvolvendo aí a questão da cura pelas mãos, do healing, dessa coisa da energia, né? E como é que foi depois dessa transformação de você também utilizar as essências? Fala um pouco sobre os dragões e das essências que vocês fazem, que você... Eu, dentro desse processo de pesquisa energética, com as mãos eu comecei a perceber algumas energias mais densas que você pega no corpo energético de uma pessoa. Se você trabalhar só com as mãos, isso demora muito tempo para transmutar. E eu precisava de alguma outra ferramenta para limpar um campo energético mais rápido. Era nisso que eu estava pesquisando. Um belo dia eu fui fazer um trabalho na Irlanda e conheci a Antoinette O'Connell. E ela me contou que tinha tido uma visita durante a noite de uns seres que se apresentaram como os dragões, que pediram para ela fazer essências. Até aí a gente conhece a essência de flores, de árvores, de cristais. Sim. Agora, como é que se faz a essência de dragões? Me conta. A gente não sabia. Onde é que eu encontrar os dragões? Agora, principalmente dragões, que aqui do nosso lado do planeta, ela é tão mal vista, principalmente a turma da minha geração. Minha mãe me chamou e falou assim, olha filha, anjo, muito legal. Agora, dragão, pelo amor de Deus. Né? Eu sabe o que eu lembrei agora? De um desenho que eu assisti. Eu não gostava de um apelido que eu ganhei por conta disso. Que era um desenho chamado Caverna do Dragão. E aí, o dragão era ruim? Não, o desenho era Caverna do Dragão, mas o apelido que eu não gostava era daquele baixinho lá, que era o Mestre dos Magos, porque ele sempre falava em enigmas, mas eu fui gostar só depois de anos. Já estava escrito nas estrelas. Depois de anos, mas eu ficava invocado com os meus amigos, né? Porque, eu não sou aquele baixinho lá que fica falando, né? Mas era o mago. Era um jeito de falar, assim, meio simbólico da coisa, né? E eu gostava de dragão. E eu não tinha nenhuma afinidade com o dragão. Olha só. Porque ele guardava tesouros. Pois é, milhões de tesouros. É aí que é a chave da questão, né? Ele vai ajudando você a resgatar os teus tesouros. Então, apesar deles... Eu não consigo enxergar eles na forma de dragões, eu enxergo as energias, que são luminosas, elas são fluorescentes, imensas, imensas. E algumas pessoas, quando a gente trabalha, ou quando a gente fala, ou dá entrevista, enxergam os dragões mesmo. Então, eles se apresentam na forma de dragões. E então a Anta me contou que tinha recebido essa visita e perguntou como é que fazia essência de dragão, porque você vai estar trabalhando com campos de consciência. Eles ensinaram, que já já eu te conto como. E ela falou, olha, isso aqui é muito legal, esse projeto é lindíssimo, mas sozinho eu não consigo fazer, vocês mandem ajuda. E 2 semanas depois eu aterrisei no meio da Irlanda, numa fazenda, no meio de lugar nenhum, num campo, porque eu fui trabalhar com a terra. Uma das coisas que eu faço, eu trabalho a terra com energia. E a vizinha dela, que era uma outra fazendeira, me chamou porque a Irlanda, que era um país muito rural e muito tradicional, com amor pela terra muito grande, com essa abertura para a Europa, começou a ter estradas cortando o país, postes de luz, postes de internet, e essa senhora que me convidou sentiu que toda a natureza ali estava empolvorosa, desarmonizada, então ela falou, então você vem me ajudar a botar ordem nessa história. E foi assim que eu fui parar na Irlanda, assim que eu conheci a Antoniette, e assim que ela me convidou para fazer as essências, e a partir daí nós começamos a trabalhar juntos. E como é que você descobriu como é que faz as essências do dragão? Porque eeles passaram a receita. Então, basicamente, você faz do mesmo jeito que você trabalha com a água, com o floral. Mas eles te passam o local, a hora, onde é que você vai ter que estar, como é que você colhe a essência. Então, por exemplo, o dragão branco, a mensagem a partir daí começou a chegar para ela ou para mim. Via sonhos, via intuição. Então, por exemplo, o dragão branco, eu estava em casa escrevendo um trabalho normal, quando a internet de repente abriu e entrou um livro que chamava The White Dragon, o dragão branco. Eu falei, uau, então você é o próximo. Não tinha apertado nenhum botão de internet.
Então aí vai chegar na Inglaterra ou na Irlanda? Na Irlanda. Então pega o telefone, eu estava na Inglaterra, Antoniette na Irlanda. Antoniette, está chegando o dragão branco. Você se vira para descobrir, porque eu não conheço a Irlanda. Então aí ela me passava o local e a data. Na hora que esse dragão chega, a natureza fica praticamente quieta. Você não escuta nada, tem uma paz que desce. E é impressionante. E você não consegue mexer, a vasilha onde está a água fica aí completamente iluminada. Aí tem uma hora que acaba e tudo volta ao normal. É muito muito intenso. Mas fala um pouquinho, você citou aí, fala um pouquinho sobre o que é esse campo de consciência para o nosso amigo internauta não ficar aí boiando. Ok. Quando você trabalha com essência de flores, você sabe que você está trabalhando com os devas, que são os seres da natureza que estão impregnando aquela flor com capacidade para trabalhar com a depressão de fulano de tal. Quando você trabalha com cristais, você sintoniza na capacidade do cristal de fazer a mesma coisa. Com campos de consciência é diferente, porque a água ela está energizada. Então, vou pegar uma essência, por exemplo, eu trouxe o dragão de bronze. Não tem nada aqui dentro. Teoricamente não tem nada. Tem água, tem 10% de álcool para conservar a água. Mas se você segurar, são 22 dragões mestres e depois 22 baby dragons que trabalham com as crianças e vidas passadas e com as pessoas mais velhas. Se você segurar cada uma dessas garrafinhas, é uma história completamente diferente. Cada uma delas funciona de um jeito. E eles nos instruíram para fazer com spray. Quando você aperta, é como se você ativasse a egrégora dos dragões. Então é muito difícil ter efeito colateral, porque você está trabalhando com uma consciência inteligente. Você está dando permissão para essa egrégora fazer o download no seu campo energético de frequências que você não teria disponibilidade, porque não tem no planeta. Então, exatamente por serem dragões, eles conectam céu e terra e tem o elemento éter. É muito interessante. Só que a gente vai precisar ir para um rápido intervalo e aí sim a gente vai voltar para o tema, né? Para falar sobre essas essências para ajudar o planeta. Então a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com o programa Consciência Próxima, entrevistando agora Ana Vidal, falando sobre as essências para ajudar o planeta. Rapidinho, hein? Fique com a gente.